O que aconteceu com a mãe de Jesus no fim de sua vida? Ela teve uma morte corporal como a nossa. Desde remota época, os autores cristãos julgaram que Maria Santíssima teve um fim de vida singular. Em seus sermões e escritos apócrifos professaram a glorificação corporal de Maria, logo após a sua morte na terra. Eis uma das versões mais expressivas. Quando se aproximava o fim da vida terrestre de Maria, houve uma grande agitação na igreja. Maria soube de antemão que estava para deixar este mundo. Os apóstolos também foram previamente avisados, de modo que se reuniram em Jerusalém. Quando lá chegaram, Maria já tinha morrido. Abriram o seu sepulcro, que encontraram vazio. Cristo viera buscar a alma de sua Mãe Santíssima, que a arte bizantina representa sob a forma de uma criança enfaixada. O seguir, o corpo da Santa Mãe de Deus, gloriosamente ressuscitado, também foi assumido e levado a reunir-se à respectiva alma no céu. Glorificação em corpo e alma. Esses escritos foram fortalecendo a convicção dos cristãos de que Maria fora glorificada, em corpo e alma, logo depois da sua morte. A partir do século XI é comum professar a Assunção gloriosa de Maria. Os teólogos procuraram as bases bíblicas para fundamentar tal crença. Eis o que apontam. A carne da mãe e a carne do filho são uma só carne. Ora, Maria é a mãe de Jesus, que foi glorificada em corpo e alma após ter morrido. Consequentemente, deve ter tocado a Maria a mesma sorte gloriosa que tocou seu divino Filho. Através dos séculos, a crença na Assunção corporal de Maria tornou-se tão comum e cara aos cristãos que muitas pessoas trazem o nome de Maria da Glória. Muitas igrejas e instituições são dedicadas à Assunção de Maria. Na primeira metade do século XX, os fiéis católicos, tendo à frente seus bispos, pediram à Santa Sé a definição do dogma da Assunção de Maria. O Papa Pio XII mandou estudar o assunto e resolveu proclamar o dogma em 1º de novembro de 1950. A justificativa para essa definição, de uma verdade de fé que não era contestada, foi a seguinte: numa época em que se vilipendia o corpo humano mediante genocídios, campos de concentração, degradação moral, afirmar a Assunção corporal de Maria e lembrar ao mundo a dignidade do corpo humano, chamado a ser templo de Espírito Santo e a ressuscitar um dia, participando da glória do céu. É de notar que Pio XII limitou-se a definir que a Imaculada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, encerrado o curso de sua vida terrestre, foi assumida em corpo e alma a glória celeste Constituição Munificentissimus. Pio XII não se referiu à morte de Maria, mas usou uma expressão bem ponderada: encerrado o curso de vida terrestre, foi assumida. Assim, o Papa não quis dirimir a questão: Maria Santíssima passou pela morte corporal ou não? Morte e sepulcro em Jerusalém. Verdade é que a tradição mais antiga afirma que Maria morreu e aponta o seu sepulcro em Jerusalém, assim como o lugar em que terá morrido. Todavia, autores recentes julgam que a Virgem Santíssima foi isenta da morte, de modo que teria passado diretamente da vida terrestre para a glória. Esta sentença é aceitável, mas não é mais provável. É de crer que Maria tenha imitado seu divino Filho também ao experimentar a morte. Há quem pergunte: onde estão os corpos gloriosos de Jesus e Maria, se ambos já foram ressuscitados e glorificados? Em resposta, devemos dizer que não é necessário admitir um lugar ou um espaço no qual estejam contidos esses dois corpos. A filosofia ensina que um corpo é verdadeiro corpo, com suas dimensões definidas, mesmo que não esteja compreendido entre paredes ou num lugar dimensional. Maria é, de modo especial, o modelo da Igreja. O que esta só conseguirá plenamente após a segunda vinda de Cristo, Maria obteve logo na primeira vinda do Senhor. Por isso, o Concílio Vaticano II quis assim se pronunciar. Para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos Senhores, vencedor do pecado e da morte, Maria foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Mãe de Jesus, tal como está nos céus, já glorificada em corpo e alma, e a imagem e o começo da consumação da Igreja, que só estará plena no futuro. Assim também brilha aqui na terra como sinal de esperança segura e de conforto para o povo de Deus em peregrinação, até que chegue o dia do Senhor. Em nossos dias, existe a tendência a empalidecer o significado da glorificação corporal de Maria, mediante a tese segundo a qual a ressurreição de todo e qualquer indivíduo se dá logo após a morte. O caso de Maria seria um entre outros pares, sem relevo especial para a Virgem Maria. Ora, essa nova concepção supõe uma antropologia errônea. Supõe, sim, que não haja distinção entre corpo material e alma espiritual no homem,
De modo que, quando este morre, morre por completo, não ficando a alma imortal a sobreviver sem corpo. Por isso, tal premissa antropológica leva a concluir que a ressurreição deve ocorrer logo após a morte do indivíduo, para que não haja um hiato entre a respectiva morte e a ressurreição. Na verdade, porém, corpo e alma distinguem-se no homem, como se distinguem entre si matéria e espírito. O corpo está sujeito à dissolução no sepulcro, ao passo que a alma, sendo espiritual, é por si mesma dotada de imortalidade. Ela subsiste sem corpo até o dia da segunda vinda de Cristo, quando se dará a ressurreição da carne e a recomposição do ser humano psicossomático. A fim de evitar a propagação de falsas concepções, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma instrução em 17 de maio de 1979, em que declara: a Igreja, em conformidade com a Sagrada Escritura, espera a gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela considera como distinta e diferida em relação àquela condição própria do homem, imediatamente após a morte. A Igreja, ao expor a sua doutrina sobre a sorte do homem após a morte, exclui qualquer explicação que tire o sentido da assunção de Nossa Senhora naquilo que ela tem de único, ou seja, o fato de ser a glorificação corporal da Virgem Santíssima uma antecipação da glorificação que está destinada a todos os outros eleitos. Ponto.